Fala pessoal, o Igor Vieira aqui. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo de Rust, né? Stay with me, né? Então, hoje a gente vai fazer um programming guess game, né? Tipo, a gente vai criar um guessing game, na verdade. E, bem, eu vou fazer o que ele tá dizendo aqui pra gente fazer, né? Eu vou só voltar aqui o diretório. E aí, cargo new guessing game. Você repara que uma coisa que a gente é interessante ver, né, é porque ao contrário, por exemplo, de JavaScript, o Rust, ele tem a escrita dele como snake case, né, tipo, tudo minúsculo, aí underline e aí continuação de uma outra palavra. Então, é só um detalhe que a gente precisa ver que é interessante saber. Ele criou pra gente, né, o guessing game, então a gente vai entrar no diretório. Aí o que ele falou, né? Aqui, ó. First command cargo new takes the name project guess game at the first segment. The second command change to the new project directory. Look the generate cargo to. Ok. Aí ele fala aqui pra gente ver aqui. Guessing game, tá ok. Guessing game. Tá. O que mais? Current word, program failed, checks decimal file. Tá bom, então vai estar aqui. Deixa eu só criar o guessing game, cargo, isso. Aí ele tem lá o hello world, massa, ok. Aí ele fala aqui, ó, process and guess. The first part of the guess game program, you ask for user input, process that input, and check that the input is the expected form. To start, we will allow to play to input guess and the code in listing 2.1 in the source main. Ok, acho que é esse source aqui que a gente tem, né? E se a gente observar bem, ele tem uma chamada, né, de uma lib std.io. Então, provavelmente é uma biblioteca inerente ao Rust. Deixa eu só ver se ele aumenta aqui. Aqui, ó, para vocês também ver. E eu vou colocar aqui, não tem problema. Então, eu vou chamar aqui use std.io. E aqui dentro eu vou pagar o print, né, do hello world, println com guess the number, println de please input your guess e let mut. Aqui a gente vai entender uma coisa muito importante, né, disso. É o mut. Mut, talvez ele fale mais para baixo, mas mut é dizendo que, ó, primeiro, essa é a forma como a gente declara variável com, uma das formas que a gente declara variável com Rust, né? Let é a forma de declaração de variável, mut é dizendo que é uma variável mutável. Então, tipo, mut guess string new. Então ele vai receber uma mutabilidade, né, um palpite do guess, o string new, que ele vai receber tipo uma inicialização de uma string. Então guess equals string new. Aí ele tem o IO, que é a nossa biblioteca, né? stdin, que é para entrada, né? E vai ter um readline, igual o Node tem um readline também. Onde a gente vai falar o seguinte, né? A gente vai ter aqui o o e comercial, mut, que é referente à nossa mutabilidade da nossa variável, guess, e vai ter um expected que mais à frente ele vai falar sobre, então eu vou deixar pra gente ver na documentação. Failed to read line. Ok. E aí, 2 pontos aqui.
E aqui, ó, print. Opa, print além. You guess. Guess. Ok. Então, salvou. E o que acontece, né? Ele apresentou alguns erros aqui, ó. Ele já me fala aqui ali em cima, né? Eu esqueci de colocar. Beleza, agora tá tudo certo. Aí o que eu vou fazer? Deixa eu só colocar aqui embaixo. Split vertical, pra gente não ficar o tempo todo. Project Study Rushline. Beleza. O que eu vou fazer? Você entrar lá dentro de Hello World. Não, Get Game. E isso eu vou rodar, né? Rush C main. Na verdade, não é Rush C, é Cargo Run. E aí ele finalizou. E ele pediu pra entrar um número. Eu falei 8. Aí ele falou, ó, you guess 8. O que ele tá te mostrando aqui, né? Ele tá falando o seguinte, olha. Guess the number é o nome do jogo, né? Please input your guess. Aí a gente criou uma variável chamada guess, que é uma string em si. E o que a gente fez? A próxima linha, né, o red line nosso, o que tiver na próxima linha, ele vai ler, que é a variável guess, que a gente declarou, né, a variável guess, que ela é mutável, e ela vai ler. Se tivesse alguma falha, ele falava fail to read line, entendeu? E aí ia passar. E aqui ele colocou you guess. Então, tudo que a gente passou, na verdade, foi uma string para ser lida ali. E aqui, ó, ele vai falar, this contained a lot of information, so let's go over the line by line. To obtain user input, the print the result output, we need to bring the IO input-output library into the scope. IO library comes from the stand library known as std. Ou seja, isso daqui a gente fez o import, né, a forma de import do Rust, dessa library que é std, que a gente pegou a função de IO. E aí da função de IO a gente estendeu o std_in, né, que é tipo a entrada da informação. By default, the Rust has a set of items defined in the stand library that brings in the scope of every program. The set called prelude, and you can see everything in the stand library documentation. Ok. Tipo assim, ele tem vários tipos de coisas, né, standards, coisas padrões da biblioteca, etc., que a gente usa. Por exemplo, tem coisas standards que são padrões da biblioteca de matemática. Então a gente tem coisas relacionadas a isso em várias linguagens de programação que são ferramentas que vão nos ajudar no dia a dia. Não faz muito sentido a gente não ter, na verdade, coisas desse tipo. Por quê? Porque elas são importantes. Elas são importantes para a gente criar, para a gente não ter que lidar com toda vez fazer multiplicação de valores, né, divisão de certos valores, etc. Então a gente utiliza bibliotecas que são padrões, inclusive ferramentas de leitura, ferramentas de leitura, né, de input e de saída. Então uma delas aqui que a gente foi apresentado, né, foi o std_io. Aí mais à frente ele vai explicando o que a gente conversou mais cedo, que ele colocou aqui os print lines para começar o jogo em si, né, e ele criou, né, ele alocou um espaço chamado, uma variável, né, chamada guess, né, que é uma string, e a gente poderia receber, né, valores relacionados a ela. Uma coisa interessante a gente entender é o seguinte, ó, a gente criou uma variável que pode ser armazenado um valor como uma string, mas ela é uma variável que pode receber uma mutabilidade, por isso mut, né? Now the program is getting inters. There's a lot going on this line. We use the let statement to create the variable. Here's another example. Por exemplo, ó, this line creates a new variable named apples and binds into the value 5. In Rust, variables as immutable by default. Ou seja, todas as variáveis em Rust, quando você cria, elas são imutáveis já de início, entendeu? Você não consegue mudar o valor delas. Mas, se você chama esse mut, né, você consegue torná-las mutáveis. We'll be discussing this concept today in variables and mutability. Uma seção do capítulo Section in Chapter 3
to make the variable mutable. You add the mut before the variable name. Então, basicamente, o que a gente falou foi assim, se você for ler a documentação como um todo, você vai ver que, basicamente, o que a gente tinha conversado antes, né? A gente chamou, né, o mut para poder ter uma mutabilidade. Lá embaixo, né, a gente tem aqui, ó, recall that includes an input and output functionality for standard library used with standard. The first line of the program recall the stdin function through the IO model, which will allow to us to handle the user input. Ou seja, no momento que a gente fez isso daqui, ó cargo room, você viu que ele deixou uma linha, né, the red line, né, que é uma linha onde a gente vai imputar um valor, né, valor 8, a gente vai dar um enter e aí ele vai entender esse valor. Então, se houvesse algum erro, né, como a biblioteca ela coloca, ela tem um red line e qualquer coisa, se houver um erro, ela tem fail to read line. Então, essa biblioteca em si que existe lá dentro, ela é justamente para isso. A gente só consegue fazer isso por quê? Porque a gente está lendo uma variável mutável, que é o guess. É o valor que a gente vai passar para esse input, né? Então, só através dela a gente consegue, né, ler e depois escrever, né? You guessed, guess, com esse, tipo um template string aqui, né? De um guess, que é o valor da nossa variável. Basicamente, é isso que tem aqui dentro da parte, né, que a gente está vendo aqui do nosso teste. Ele não tem muito mais do que isso, entendeu? Se você vai ler um pouco mais, ele vai falar sobre os métodos e sobre a forma como você faz o import, né, dos standard methods que já existem dentro dele. E que, cara, a gente obedece e vai seguindo dessa forma para poder criar cada vez mais programas, né, dentro do que a gente tem. Então a gente tem programas de entrada, saída, né? Todo programa necessariamente às vezes pode ter uma entrada, não necessariamente às vezes tem uma saída objetiva, né? Tipo you guess, igual a gente tem aqui. Mas essa é a forma como a gente está construindo os programas, tá bom? Eu acho que é bastante informação. A gente conversa aí num próximo vídeo, mas basicamente é isso, tá bom? Grande abraço e até mais.